Olá, seja bem-vindo, que bom que você está aqui. Essas são algumas das expressões que a gente sempre ouve ao ser acolhido e chegar a um grupo de oração. O grupo de oração tem se mostrado ao longo das décadas um celeiro de católicos bem formados, de irmãos e irmãs de cristãos que, a partir de uma experiência de batismo no Espírito Santo, desembocam na sua vida comunitária as graças que recebem de Deus. Um grupo de oração dentro de uma paróquia é o celeiro de pessoas que, de verdade, ao possuírem esse encontro com o Espírito, começam a transbordar para a vida dos outros. Nós chamamos de pessoas batizadas no Espírito Santo, pessoas mergulhadas no Espírito, pessoas que vivem segundo a vontade do Espírito e conduzidas por esse Espírito Santo. E não há outro testemunho que não seja vivência fraterna. Nos grupos de oração, nós vivemos e praticamos de verdade, mesmo com todas as diferenças que nós temos entre nós, a vivência e a partilha fraterna. Eu já ouvi de um sacerdote uma vez: Cláudio, ao assumir uma paróquia, a primeira coisa que eu proponho à comunidade é: vocês não gostariam de formar aqui um grupo de oração? Porque os próprios sacerdotes já sabem que um grupo de oração acontecendo na sua paróquia é sempre celeiro de novos irmãos e irmãs para poder servir nas próprias paróquias, para poder estar juntos e unidos à própria paróquia. O grupo de oração ele não é fechado dentro de si mesmo, pelo contrário, ele transborda. E um grupo de oração acontecendo numa paróquia, ele sempre é aquele bom fermento na massa. E isso independe, meu irmão e minha irmã, se o grupo de oração está numa fase em que, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro, está bombando, ou se o grupo de oração está naquela fase menorzinha, com poucos irmãos frequentando. Sempre aquela porta aberta vai acolher alguém que ali está passando, alguém que precisa dessa experiência do batismo no Espírito Santo, e a partir dessa experiência, gradualmente, mês a mês, ano a ano, o grupo de oração vai depositando nas fileiras da paróquia irmãos e irmãs com um profundo senso cristão. Não de moda, mas cristão, com as raízes mesmo entranhadas na obediência à igreja, ao seu magistério, à sua tradição e à Sagrada Escritura. Grupo de oração é o lugar em que nós entramos, às vezes, esfriados, e a partir daquela experiência ali temos avivado em nós o gosto pela palavra de Deus, o gosto ao servir aos irmãos, o gosto a estar em saída, em missão. Sempre que uma paróquia acolhe um grupo de oração, a partir daquele momento, ela já começa a gerar ali um núcleo de vida fraterna entre os irmãos. Meu irmão e minha irmã, um dos testemunhos mais bonitos que eu gosto de ouvir é quando, às vezes, estou conversando com alguém, com uma liderança numa paróquia ou com um sacerdote, e às vezes até vem aquele testemunho: hoje parece que o grupo de oração aqui na minha paróquia está um pouquinho mais vazio. E aí eu começo a perguntar: da liderança que existe na paróquia, os irmãos que servem, os irmãos que estão mais arraigados ali, aquele que no dia da festa do padroeiro é o que o padre pode contar, os ministros extraordinários, desses, quantos são ou já passaram por um grupo de oração? Aqui no meu estado, meu irmão e minha irmã, que é o Rio de Janeiro, até hoje eu não ouvi uma resposta que não fosse menos de 60%. Ou seja, um grupo de oração é celeiro de liderança saudável. E aqui que está o bonito. A pessoa não precisa ficar guardada dentro do grupo de oração. A pessoa não é captada, por assim dizer. A pessoa, vive a sua experiência dentro de um grupo de oração, se forma como um cristão sólido, com uma base sólida, e ali ele vai servir onde Deus o chamar.
Eu sempre digo que grupo de oração é canal. Grupo de oração não é reservatório, não é para guardar as pessoas. Pelo contrário, é para depositar no seio da igreja. Por isso a paróquia que possui um grupo de oração. A minha paróquia possui. Eu fui formado por um grupo de oração. Eu fui lapidado por um grupo de oração. E hoje sirvo como coordenador dos ministros extraordinários na minha paróquia. Ajudo o meu padre, o meu pároco, em tudo aquilo que ele precisa e também sirvo a renovação através dos grupos de oração do estado do Rio de Janeiro. Porque o grupo de oração, ele sempre foi e sempre será o bom fermento na linda massa que é a nossa igreja. Até um próximo grupo de oração.